Nesse vídeo rápido eu quero falar a respeito da expressão kill the beta. Kill the beta é uma expressão que o Rollo Tomassi utiliza nos livros dele. O livro mais conhecido é aquele primeiro livro, Rational Male, e basicamente é uma expressão que quer dizer o seguinte, que todo homem, inicialmente, por causa do condicionamento na sociedade, ele tem um beta que existe dentro dele. E que se ele não matar esse beta que existe dentro dele, ele está correndo o risco sério de acabar se suicidando e de acabar se sabotando continuamente na vida dele por causa de várias mulheres ou por causa de uma mulher qualquer mesmo. A gente já viu nos últimos anos, até nas últimas décadas, esses casos de homens que se suicidam por causa de namorada, que se suicidam por causa de esposa. Esses caras terminaram desse jeito porque eles não mataram o beta que existe dentro deles. O beta que existe dentro do cara é aquele cara que faz ele ter terror da ideia de terminar com a parceira atual dele, seja namorada, seja esposa. É o beta que existe dentro do cara que faz com que ele fique aceitando, às vezes até cegamente, abuso e comportamento tóxico da parceira. É o cara que faz ele pensar que se ele abrir mão do relacionamento atual, ele pode acabar terminando sozinho. Ou faz até mesmo o cara ter medo de viver sozinho. É o cara que faz com que ele não entenda aquela ideia que da mesma forma que uma mulher surgiu na tua vida, ela pode cair fora e outras mulheres depois surgirão. E daí nesse caso, vamos analisar por exemplo alguns caras famosos aí. O cara do caso que lançou o Me Too no mundo, Anthony Bourdain. O Anthony Bourdain, o cara famoso, com dinheiro, status. O que ele fez? Ele se suicidou por causa de uma vagaba qualquer post-wall, a Asia Argento, que não vale um ovo. Aí vamos pegar outros caras aí, por exemplo. Tem esses cucks aí da internet brasileira, eu não vou lembrar os nomes porque eu não acompanho muito, mas o pessoal fala desses Whindersson Nunes, esse pessoal e tal, o PC Cuqueira e tudo mais. Só que a gente tem que analisar os caras que estão se sabotando bastante. Outro famoso que tu pode pegar aí é o Elon Musk. Famoso, bilionário, rico pra caramba. O cara já falou em entrevistas que quando ele não tem uma parceira, quando ele não tem uma namorada, ele começa a se sentir mal e o trabalho dele começa a sofrer por causa disso. Tem a noção do beta aí nesse caso. Vamos pegar um outro aí, Príncipe Harry. Príncipe Harry do Reino Unido se casou com uma divorciada, post-wall, e agora a mulher tá proibindo ele de beber. A mulher tá grávida, ela não pode beber, ela tá proibindo ele de beber. Tá proibindo ele de ir nos eventos da família real, compreende? Então esses são os betas. O Rollo Tomassi mesmo, ele já falou a respeito do Príncipe Harry que o cara vai acabar se suicidando. É um cara que teve um pai fraco, é um cara que sofreu um condicionamento pesado da mãe dele e daí começou a aceitar uma mulher qualquer. Isso é outro detalhe também. O cara que não matou ainda o beta que existe dentro dele, ele, por causa do desespero, ele tá disposto a aceitar qualquer tipo de mulher. Não tem filtro. Ele não busca qualidade. Vejam esses casos que eu comentei agora. São geralmente esses caras que são lacradores também, eles são liberais, só que existem também os tradicants, existem os de direita. Eu não vou conseguir lembrar de algum exemplo aqui nesse caso, mas vejam bem, são caras com recursos, com status, que poderiam filtrar e conseguir mulheres bem melhores, só que acabam aceitando qualquer coisa, acabam pegando coisas que homens comuns, normais assim, que até mesmo Purple Pills não aceitariam, ainda mais levando em consideração o status e a riqueza desses homens. Mas só lembrando que essa ideia do alpha e do beta, do jeito que a gente trata aqui no canal, não é simplesmente como a gente fala muitas vezes, do cara que ele estuda, ele trabalha porque ele quer ter uma situação melhor na vida dele pra ele. Ele tá investindo em si mesmo, ele tá investindo no futuro dele. Ele não tá fazendo isso pra atrair mulher. A hora que ele chegar num ponto que ele tá satisfeito com a vida dele, ele tá confortável, e ele estiver se relacionando com uma mulher, e a mulher começar a pressionar pra ele, dizendo que não, ele tem que trabalhar mais, ele tem que produzir mais, e o cara não quer, ele tem que simplesmente dizer pra mulher não, e tem que terminar o relacionamento. E isso é o cara que conseguiu se transformar no alfa. O cara que permanece um beta, ele vai pegar um segundo emprego, ele vai aumentar a jornada dele, ele vai sacrificar a expectativa de vida dele, ele vai sacrificar a saúde dele, porque ele se sente completamente aterrorizado com a ideia da mulher atual dele abandonando ele. Veja bem, o cara prioriza o conforto da mulher com quem ele está se relacionando, ao invés da própria segurança, da própria saúde, da própria expectativa de vida. Só que esse é o caso leve, esse é o caso leve dos caras que estão num relacionamento tóxico e ficam sofrendo abusos no dia a dia, porque a mulher dondoca não quer ser uma companheira, não quer ter que contribuir no relacionamento da mesma forma que ele está contribuindo. Mas os casos graves que eu citei são quando
a paulada se torna tão grande e o cara tá com um condicionamento tão absurdo que o cara se suicida. E eu não tô falando de suicídio porque se divorciou e perdeu os filhos, como é o caso extremo do Robin Williams. Robin Williams, ele foi completamente violentado pelas varas de família. O cara se suicidou porque ele tava ficando doente, tava ficando velho, e ele não tava nem conseguindo manter o padrão de vida dele atual por causa da quantidade de recursos que ele tava sendo tirada dele. Eu tô falando do cara que entra numa deprê absurda porque tem o terror, ele se sente completamente aterrorizado com a ideia de ficar sozinho, e também porque ele investe toda a parte emocional dele na parceira com quem ele tá atualmente. Toda a validação da vida dele, toda a autoestima dele vem dessa mulher. E daí, a partir do momento que a mulher magicamente não se sente mais atraída por ele, ou, em casos graves, pede um divórcio ou trai, aí é aquele detalhe: tu não matou o beta que tem dentro de ti, tá correndo o risco de ser assassinado por ele. E o detalhe é o seguinte: a mulher por quem ele tá se matando não dá mais a mínima por ele e não vai sofrer nem um pouco depois dele se suicidar.